Como curadora de um herbário, ou seja, de uma coleção biológica de plantas desidratadas no âmbito da Universidade do Porto e do Museu de História Natural e da Ciência, fico muito contente por poder partilhar convosco a minha perspectiva do que é a relação do homem com o mundo das plantas e fungos. Gosto sempre de adicionar os fungos a esta conversa. Os paleontólogos gostam de dizer que já houve 6 extinções massivas e nós estamos agora a começar a viver esta sexta, 5, esta é a sexta, muito acelerada pelos nossos próprios processos de vivência, porque apesar de muito inteligentes, estamos um bocadinho de tiros nos pés, como espécie à face da Terra. As plantas, de facto, são o sustento de todos os ecossistemas, de todos os bastidores, de tudo o que é cenário zoológico, e ainda assim muitas vezes não são reconhecidas, mesmo em estudos de impacto, mesmo em estudos de conhecimento de cadeias alimentares. É muito fácil ignorar as plantas. Elas dão-se a isso, não é? Regeneram facilmente, não falam, têm uma personalidade fisiológica, não jurídica, portanto, elas não berram, não é? Não sei se tem ido à rua ultimamente, não sei se tem, eu tenho acordado aqui na cidade do Porto, acorda-se todas as manhãs com roçadeiras, ou roçadoras. A Câmara está empenhadíssima em roçar tudo o que é plantas que nasceram no último mês, nos canteiros e entre os passeios, porque todos os bocadinhos de terra que durante um mês nós não pisamos, as ervas cresceram, brotaram na primavera, brotaram, e portanto há uma obsessão do controle de tudo o que são ervas daninhas e diversidade urbana espontânea. É muito interessante verificar isso. E bastou um mês, ficamos um mês, e nem sequer ficamos todos em casa, não é? Num cenário em que o homem se extinga, que vai acontecer, não é? Mais tarde ou mais cedo, as plantas já cá estavam antes de nós e cá vão continuar, não é? Sim. As plantas reinventam-se constantemente, têm muitas espécies, muitas divisões, já para não falar nos tais fungos, portanto estamos a falar de fetos, de musgos, de plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas, milhares, milhões de espécies que nós nem sequer ainda catalogamos como seres cientistas que queremos ser, e portanto elas têm formas de se reinventar, umas muito minimalistas, com metabolismos muito básicos e formas de vida muito simples, como por exemplo um musgo ou uma alga unicelular. Vivem em todos os cantos da Terra, portanto, nós somos, por exemplo, um bicho que ocupa nichos muito concretos, as plantas têm uma diversidade, não é? São muitas espécies, também estamos a falar, são capazes de proliferar e de se mutar, e depois têm outra vantagem muito grande, que é aquilo que nós andamos eticamente a discutir há algum tempo, que é a clonagem. Todas as plantas, o homem gosta de pensar que se foi ele que controlou isso, mas a clonagem é algo que as plantas fazem eximiamente. Há até muitas espécies que deixam cair um pedacinho de si e geram um clone de si mesmo. Portanto, a reprodução delas tanto pode ser por via semente, como pode ser um propago de si mesmas, e se houver uma questão apocalíptica que mate, sei lá, como na altura dos dinossauros, massivamente uma zona da Terra fique estéril, rapidamente é recolonizada por plantas que não morreram, ou por algas que não morreram. O velcro é algo que foi inspirado pelas estruturas em gancho de muitas sementes, como algumas invenções de membranas também. A natureza está aí para nos inspirar, não é? E vocês, artistas, então, estão prontinhos para receber essa informação. Nós plantamos o que plantamos, ou é para comer, ou é para usufruir esteticamente, como um jardim, não é? E nós somos, lá está, muito criteriosos naquilo que queremos que vingue, como para comer, no caso da agricultura, ou então somos muito criteriosos na planta que gostamos. Se eu gosto de dálias, não vou deixar que cresçam ervas daninhas em torno das dálias, quero só ver dálias. Então andamos lá, não é, com a nossa compulsão a retirar todas as ervas espontâneas que possam surgir.
eu acho que isso hoje em dia já não está tanto na moda, e o jardim espontâneo e o usufruto da natureza num parque natural ou num parque da cidade muito mais naturalizado, desde que as questões de segurança estejam garantidas, deixa-se crescer um bocadinho mais, de uma forma mais natural. E acho que tudo o que nós fazemos sempre, na nossa relação com as plantas, tem muito a ver com a forma como nós humanos vivemos na superfície terrestre, nas várias fases da nossa existência. Se estamos numa fase, por exemplo, agora esta fase do controlo da vegetação por causa dos fogos, é completamente insana, não é? Não sei se querem entrar por aí, mas é um assunto que para um biólogo, especialmente um botânico, dói ver aquele tipo de medidas de gestão da floresta. É sim uma espécie de ciclo vicioso muito curto. A forma como nós tentamos manipular a natureza e como sofremos as consequências dessa manipulação. No caso das plantas que não são tão ferozes, entre aspas, ou tão imediatas na resposta, têm um bocadinho mais de paciência connosco, não é? A coisa vai indo. No caso dos animais é um bocadinho mais imediata a resposta, mas no caso das plantas elas sustentam-nos, assim como sustentam outras coisas, de uma maneira bastante benevolente e caladinhas, que é o que nós gostamos. É uma exploração fácil que nós fazemos. Cristiana, e se nós quiséssemos conhecer melhor as plantas, saber escutá-las, saber lê-las, como conviver ou fazer conviver uma dália com o trevo, que parece crescer por todo lado, ou todas as outras plantas que também dão flores e são bonitas e que crescem nos vasos ou nos jardins, como criar um jardim livre para as plantas, mas ainda assim ser o jardim que te permite usufruir de algo belo em que tu também participas, que constróis. Como aceitar o trevo na minha vida? Bem, para essa há aquela máxima do a beleza está nos olhos de quem a vê, não é? Pois. A minha mãe é compulsiva a arrancar ervas daninhas em torno das dálias dela. Eu acho uma perda de tempo, porque eu consigo ver a dália à beira das ervas daninhas e aprecio-a igualmente. E se quero ver a dália sozinha corto-a e ponho-a no solitário na minha cômoda, não é? Não preciso, a minha mãe precisa de ter o canteiro livre das daninhas, mas eu não preciso. Portanto, há uma decisão nossa, humanos, de deixar de controlar a natureza. Podes interferir, podes cultivar, podes colocar os bulbos da dália que naturalmente não estariam ali no teu jardim, mas podes escolher deixar o terreno recoberto por ervas que espontaneamente nascem e começar a apreciar aquele tipo de natureza, aquele tipo de flores, aquele tipo de cores, aquele tipo de tamanhos, que muitas vezes nós humanos gostamos muito da exuberância do tamanho. A dália é completamente, pronto, um produto, não é? De floricultura, está poliploide, já tem imensas pétalas, a dália selvagem, é como a rosa selvagem, não tem 500 mil pétalas como aquelas que nós temos nos bolos que foram trabalhados pelos floricultores para hoje em dia termos flores tão vistosas. E eu acho que há uma reeducação no gosto da estética, não é? Sim. E de saber apreciar o que é nativo, o que é mais pequeno, o que é menos exuberante, o que é capaz, porque todas as plantas que nascem espontaneamente são extremamente capazes. E há uma beleza nisso, eu acho. Capazes de persistir aos nossos ciclos destrutivos, capazes de persistir à nossa capacidade de controlo e de adubagem e de corte, e que se reinventam todos os anos e que se sucedem, não é? Parecem as ervinhas, depois se a gente não mexer muito tempo começa a aparecer as primeiras plantas arbustivas que o mel trouxe, uma semente ou que veio no vento ou qualquer coisa, e depois lá aparece primeiro algum gaio ou trouxe uma bolota de carvalho e esqueceu-se dela enterrada e nasce um carvalhito. Todas essas plantas capazes de subsistir sozinhas, sem nós, só que para isso é preciso admitir que nós não temos o controle do nosso jardim. Pois. As pessoas identificam silvas com lixo,
não é? Vocês sabem que as silvas, aquelas lianas que aparecem nas bordas dos rios e dos caminhos, que são um conjunto de espécies super diverso, que em Portugal tem um apogeu de espécies, que aqui no Minho também, existem imensas espécies de silva, aquilo não é só uma espécie, são dezenas de espécies só na Península Ibérica, e as pessoas cortam aquilo como se fosse o maior inimigo. Pronto. Porquê? Porque não conseguem controlar, aquilo descontrola rapidamente e, portanto, significa, aquilo é um símbolo para o descontrole, não é? E para o desconhecido, porque não se consegue entrar, aquilo forma um mato cerrado, não é? Começa a formar um mato cerrado. E porquê que essas plantas crescem assim dessa forma desorganizada? Porque nós destruturamos a floresta, porque essas plantas, as silvas, naturalmente numa floresta de carvalho são as nossas lianas. Seria o que existia, tipo Tarzan, estão a ver aquela liana. As silvas, quando nascem no seu habitat natural, que são as pequenas clareiras, as pequenas orlas de um carvalhal, depois formam tipo pêndulos pequeninos, só uma ou duas assim, ou onde der um bocadinho de sol numa clareira da floresta, nascem lá. Portanto, não é suposto, elas entram naquela biomassa descontrolada enorme, porque nós criamos habitats seminaturais, como os caminhos, como as bermas dos rios sem árvores, sítios super, que noutras circunstâncias, se nós não estivéssemos a controlar a vegetação, teriam árvores e naturalmente teriam sombra e por isso as silvas não cresceriam tão descontroladamente. Ainda para mais, como fazemos muita poluição, a maior parte dessas silvas cresce muito porque tem muitos nutrientes no solo, mais do que era suposto. Então tem aquela biomassa descontrolada e nós, corta, não é? Criamos o problema, depois temos que o controlar. Mas a questão aqui de base é que nós já transformamos as nossas florestas em algo artificial há muito tempo. Portanto, o controlo é como ter fósforos ao alto. Monoculturas de eucalipto ou de pinheiro é como ter fósforos ao alto. Poucos passados. Não é? E depois, o que é que se legisla? As orlas e as florestas espontâneas que temos perto de casa, que é para cortar. Ninguém está a dizer que tem que se cortar os eucaliptais produtivos, está-se a falar da vegetação que está a fazer os serviços de ecossistema e que está a tamponar a temperatura em torno das nossas aldeias e das nossas casas e das nossas cidades. Estamos a falar de cortar a vegetação que nos põe em perigo. Não é? Nós é que construímos as casas em cima da floresta, mas a vegetação é que nos põe em perigo a nós. Portanto, há todo aqui um contrassenso de não saber viver com a natureza, de um corte agressivo que vai levar a crescer mais mato, mais silvas, coisas mais que ardem ainda mais facilmente do que dizer assim, vamos legislar uma substituição gradual do que é facilmente inflamável por vegetação ou por plantações que sejam protetoras que o fogo avance para perto das casas. Porque deixar o solo todos os anos cortado e nu também não é solução. Porque depois o que surge são espécies que gostam muito de sol, de calor, e que ardem muito facilmente. Como é que eu vejo um território? Normalmente tenho que desligar um bocadinho o botão de que nós humanos somos tão agressivos, porque senão não usufruo, não é? Não passeio, só vejo as invasoras, só vejo o cimento onde ele não devia existir ou onde não havia necessidade de existir, só vejo as podas mal feitas, só vejo que exagero, para que é que fizeram aquilo, não é? Num cenário como Joane, que era bastante rural e que tinha muros de pedra solta e que tinha uma vegetação espontânea que no herbário do Porto está bem registada na viragem do século XIX para o XX, custa um bocadinho ver o nível de urbanização em torno da Nacional e também de emparedamento nas moradias. Eu também não gosto de silvas no meu caminho, não é? Eu também corto quando elas me começam a incomodar. Eu não posso ser hipócrita, eu não posso dizer que não fico envenenada se comer uma planta com veneno. Eu sou um ser humano como toda a gente.
E a maneira como eu escolhi viver com esta insanidade que nós criamos, e eu vivo na época atual, não vivo na época bucólica do Renascimento, nem vivo no pós-apocalíptico, portanto tenho que viver neste momento, e neste momento a maneira mais sã que eu encontrei de me relacionar com o mundo vegetal foi realmente através do conhecimento, através dessa tal enciclopédia de vida que pode ser um herbário. E conservar essa informação sobre o que é que crescia aonde, para que se algum dia seja preciso regenerar essa zona, por exemplo, imaginem vocês que o governante da zona de Joane decide renaturalizar essa zona, uma porção, para um parque da cidade mais, menos urbanita e menos arquiteto paisagista e mais à natural. Imaginem que existe um profundo desconhecimento sobre o que é que existia em Joana, ou o que é que poderia ser plantado ou favorecido. O herbário pode ser um testemunho do que é que existiu aí, das plantas que existiram aí. Portanto, a função dos herbários é não só fazer, às vezes, uma espécie de coleção de óbitos, de coisas que entretanto possam ter desaparecido, mas também de nutrir com informação qualquer projeto que seja necessário de requalificação ambiental ou de requalificação ecológica. Cristiana, e lembras-te dos enxertos? Dos quê? Dos enxertos. Sim, o meu pai faz enxerto ainda. Não, os de porrada. Os enxertos de porrada, claro que sim. E o Aí vai milho na escola, não se lembram?